Localizada no interior de São Paulo, Campos Novos Paulista carrega em suas ruas e praças memórias de um passado que moldou seu presente. Eu já vim conhecer um pouco da história de Campos Novos Paulista. Estou com o seu Clóvis. Como é que fala, seu Clóvis, quem mora em Campos Novos? Quem mora em Campos Novos Paulista é Campos Novense. Fiquei sabendo que o senhor é uma memória viva daqui. Eu queria saber dessa história, como tudo começou. Eu sei, assim, alguns dados que me vieram assim via oral, porque o meu bisavô, Nicolau de Maio, ele foi um dos que participaram das primeiras levas de habitantes para cá. Esse bisavô é italiano, ele veio até Santos, de Santos foi para Minas Gerais e lá ele se juntou com alguns bandeirantes mesmo, né? E o chefe desses bandeirantes era José Teodoro de Souza. E vieram para cá por volta de 1866, 67, mais ou menos assim, né? E aí esse meu bisavô também casou com uma brasileira, descendente de portugueses, família Ferreira da Silva. E ela é sobrinha do Barão de Cocais, essa minha bisavó, Emerenciana Ferreira da Silva, que é casado com o Nicolau de Maio, que veio junto para cá com o José Teodoro de Souza. Aí essa família da Emerenciana, ela se casou com um patriarca dos Pais, da família Pais, outro patriarca da família Franco, e o meu bisavô Maio, e um dos filhos dela também, que é Ferreira da Silva. Esse pessoal fez com que nascesse assim uma grande família no princípio, né? Porque se casaram Então, os começou filhos. com uma colônia pequena. Isso, com a colônia pequena. Bem, aí depois, lá para 1885, por aí, vieram para cá árabes, vieram muitos italianos. É uma mistura, né? Vieram para cá, exatamente. E a vila, bem no começo, o objetivo era exatamente bandeirantes, acabar com os índios, tomar conta da terra, infelizmente era isso, né? E dividir em grandes fazendas. Mas eram fazendas que viviam da agricultura ou da pecuária? Olha, aqui a terra era muito fraca, porque era campo e cerrado, né? E isso não ajudou muito no progresso da cidade. Como foi o primeiro núcleo considerado vila ou cidade, de São Manuel até o Rio Paraná e do Rio do Peixe até o Rio Paranapanema, era uma sesmaria, né? É muito grande assim, tal. E só existia Campos Novos. Campos Novos era a comarca de tudo isso aí, não é? Sempre foi Campos Novos. Não, houve nomes. Primeiro, então aí tem assim um pouco de controvérsia, sabe, quanto os nomes. O primeiro nome era São José do Rio Novo, São José dos Campos Novos. Aí Nuretama, uma época que quiseram colocar nomes indígenas em todas as cidades, né? Então Campos Novos, em Tupi-Guarani diz que é Nuretama, né? Aí depois, por ter Campos Novos em Santa Catarina, puseram aqui Campos Novos Paulista. É isso aí.
da primeira geração dos italianos que vieram para cá, da minha família, que já é outro nome, são os Bertoncini, ainda tem uma tia viva com 97 anos, 98 esse ano. Ela é a caçula da primeira geração nascida no Brasil, aqui em Campos Novos. Ena Bertoncini. E eu conheci a irmã mais velha da minha avó, que foi casada com o tenente do tempo do Império, que tinha um outro nome, essa graduação, não é? Ele morava no Rio de Janeiro, veio para cá porque aqui era uma comarca no tempo do Império, né? E se casou com essa minha tia Paulina de Maio, que morreu com quase 100 anos, então eu tive uma boa convivência com ela ainda. Então, aí o que aconteceu? Campos Novos, então, era só campo e cerrado. E tinha muita fama aqui por frutas nativas, né? Como gabiroba, marolo, bacupari, caju, rasteiro, cerejinha. Essas coisas tinham abundantemente aqui. E muita pobreza, porque ninguém podia viver assim. E as pastagens eram muito pobres também, não é? Então, aqui se fazia muita agricultura familiar, né? Agricultura familiar. E as grandes propriedades também impediram o desenvolvimento, assim, praticamente, da região. Quando houve a expansão das linhas férreas, ia passar por Campos Novos um ramal da Sorocabana ou da Paulista. Ia passar por aqui. Por que não passou? Bom, a realidade era essa. Porque na região de Marília tinha desenvolvimento de café, que é o Ouro Verde, né? Aqui na Sorocabana, no Paranapanema, também. É uma terra roxa, né? Que é terra vermelha, né? Sim. Ali, e então, café. E aqui nesse filão nosso, eu tinha nada, só tinha calango, né? Capim-agulha e nada. Então, não passou para cá, a ferrovia não veio para cá, para Campos Novos. Aí, naquela época, já existia fake news. E como as regiões eram dominadas por líderes políticos, né? Existia um líder aqui chamado Sanches Figueiredo, Coronel Sanches Figueiredo. Ali pelo lado de Marília parece que tinha o Coronel Labiano. Aqui pro lado de Chaporã, José de Siqueira. Essas pessoas tinham assim, uma influência, assim, porque eles tinham poder, né? Então, o que aconteceu? Não passou a estrada de ferro aqui. O movimento político contra o Sanches Figueiredo soltou a fake news, diz que o governador, né, que ia passar a estrada de ferro para cá, falando com o Sanches Figueiredo, ele diz: nós não precisamos de estrada de ferro, nós temos mulas muito boas para nos levar a qualquer lugar aqui. Mas é mentira isso, né? Não foi essa a verdade. A verdade é que não compensava, não tinha nada de produto produzido aqui que justificasse o transporte, né, da linha. Ouvi dessa minha tia idosa, Paulina de Maio, ali ao lado da prefeitura, à direita, subindo aqui à direita, tem uma casa cor-de-rosa ali, bem grande, que é uma das casas antigas que não derrubaram, e atrás tem um outro prédio que era o Tribunal de Justiça lá, né? É o fórum, né? Isso. Fórum. Ali, naquela casa, antes dela, existia um barracão feito de toras de madeira de lei bem altas, né? E ali era
a prisão dos indígenas caçados pelos bandeirantes que vieram aqui. Existe um lugar aqui onde tem alguns sinais de sepulturas, fica lá perto da fonte Sofiazinha. Tem alguns sinais de sepultura lá, e segundo eu ouvi, depois eles botaram até uma cruz lá, não é? Porque diz que lá era a sepultura dos índios e dos negros. Se fazia lá, antes da libertação, né? Pois bem, aí Campos Novos ficou nessa situação assim, não muito agradável, até a década de 70, mais ou menos. Quando as pessoas, os italianos ali de Pedrinhas, daquela região ali do Paranapanema, descobriram que com poucos alqueires de terra lá poderiam comprar muitos aqui e que com a tecnologia poderiam modificar a qualidade da terra, vieram para cá, né? Porque a extensão de área é muito grande em Campos Novos. Sim, lá vendia-se muito pouca terra e comprava bastante aqui, né? Ainda sobrava um dinheirinho para formar pastagens, então muitos desenvolveram muita braquiária, né? Foi quando entrou a braquiária aqui, que durou só um tempo também, aí depois esse pessoal já enveredou para o agro mesmo, né? A soja, a tal ponto que a mesma quantidade de soja que dá lá, dá aqui, e conforme a preparação da terra aqui, se produz mais aqui que lá. E aí deu um avanço Campos Novos. E na década de 50, é uma rede de hotéis, né? Esse pessoal veio para cá e os políticos, antes, na década de 60, conseguiu colocar Campos Novos como estância climática. Mas aqui não tinha nada, nem tinha estrada para vir aqui, nada, era tudo terra. Não existia essa 153, né? Essa Transbrasiliana. Tinha que vir ali por Ocauçu, pela Serra de Marília, porque é um caminho perigoso. Era aqui por dentro, estrada de terra até Ibirarema, depois Ourinhos e tal. Fizeram o hotel, climático hotel. E muitas pessoas de São Paulo, ainda até hoje, quando a gente fala que é de Campos Novos, falam, eu passei a minha lua de mel lá no Climático Hotel de Campos Novos. Marília, né? As pessoas vinham muito para cá, passar fim de semana aqui em Campos Novos e desfrutavam só praticamente aqui do mínimo que a cidade tinha, que a cidade mesmo era o mínimo. Né? E aí o hotel também faliu, pelo jeito, porque agora lá é um casarão, né? Campos Novos Paulista, localizada no interior do estado de São Paulo, carrega uma rica história de desenvolvimento marcada por sua vocação agrícola e a força de sua comunidade. Fundada no início do século XX, a cidade surgiu como ponto de apoio para tropeiros e agricultores, atraídos pela fertilidade de suas terras. Com o passar dos anos, a economia local consolidou-se com a produção de café, pecuária e culturas como cana-de-açúcar e grãos. Esse crescimento trouxe melhorias na infraestrutura urbana, como escolas, estradas e espaços públicos. Apesar de sua pequena dimensão, Campos Novos Paulista destaca-se pela hospitalidade de seus moradores e pela preservação de tradições culturais e religiosas. Hoje, a cidade equilibra modernização com a tranquilidade típica de municípios do interior paulista, mantendo suas raízes vivas enquanto investe no futuro. A comunidade local se orgulha de sua história e continua a construir um ambiente acolhedor e próspero. Visite Campos Novos Paulista e encante-se com suas belezas e hospitalidade do seu povo.